E aí, pessoas? Então, agora a gente vai aumentar a capetância do babado. Então, olha só. Até então a gente já viu. Testei, viu a nova, que eu falei que foi o nosso primeiro exemplo de modelo linear geral. Só que tem situações, e a nova ela normalmente vai acontecer quando a gente tem uma variável resposta e uma preditora categórica de dois ou mais níveis. Só que a gente pode ter situações em que a gente está interessado em uma resposta, mas mais de uma variável preditora. Então, não é agora só necessariamente o número de níveis, mas mais de uma variável preditora, tudo categórico, tá? Quando isso acontecer, a gente vai sair da nova, simples, one way a nova, e vai para a nova fatorial, que, por exemplo, se forem duas preditoras, pode ser chamada de two-way a nova, três preditoras three-way, 4 four-way, mas na realidade o 4 já é no-way a nova, que complica demais a situação. Mas vamos para fatorial com duas preditoras para vocês entenderem. Olha só, tem um conjunto de dados aí, na hora do exemplo eu vou lembrar o nome direitinho, mas é algo que envolve formigas e domáceas, tá bom? Então, para quem não sabe, tem algumas espécies de planta, eu fazendo a bióloga agora, algumas espécies de planta, elas têm uma associação super específica com algumas espécies de formiga. Então, essas plantas normalmente têm umas cavidades ocas, pode ser na folha, pode ser no caule, no pecíolo, e essas cavidades são usadas para nidificação para algumas espécies de formiga. Então, são plantas que a gente chama de planta mirmecópita. É um chuchuzinho de planta, juro. E o que acontece? Como a formiga nidifica na planta, a planta acaba sendo um formigueiro, então sempre que um herbívoro chega na planta, a formiga vai atacar esse herbívoro, seja para defender o formigueiro dela ou para se alimentar do próprio herbívoro, e a planta ganha então um tipo de defesa biótica, tá bom? E aí, um dos trabalhos que tentava investigar como é que essa interação, era a dinâmica dessa interação, estava interessado em avaliar então até que ponto a presença de uma domácia na folha, porque no caso dessa planta, toda folhazinha tinha uma domácia específica. Então, a presença da domácia na folha poderia afetar a quantidade de formigas que estariam patrulhando aquela folha em específico e não olhando para a planta como um todo. E o fato da folha ser mais nova ou mais velha, se isso também poderia afetar, porque pelo crescimento da planta, as domáceas que ficavam mais próximas nas folhas mais próximas ao solo, elas eram mais antigas. Então, é possível que essas fossem usadas mais como lixeira pelo formigueiro e não tivessem tanta formiga e por isso a folha não seria tão defendida. O que para a planta não é muito complicado, porque folha mais velha é menos visada por herbívoro também. Mas enfim, então basicamente o experimento consistiu em selecionar algumas plantas nas quais o pesquisador, algumas plantas nas quais, tô Camões hoje de novo, ele foi lá e ele passou uma colazinha na entrada da domácia, um furinho que tem na base da domácia, e isso impedia então que as formigas entrassem e saíssem daquela domácia. E ele fez isso tanto em folha nova quanto em folha velha. Então, ele tinha dois tratamentos diferentes. A domácia será aberta ou fechada, como está aqui, tá bom? E a folha, se era mais apical ou mais basal, que ele chamou de nova ou velha, tudo bem? Então, todas as combinações possíveis existiram. Tinha aberta, folha com domácia aberta, nova, folha velha com domácia aberta, folha nova com domácia fechada e folha velha com domácia fechada. Foi lá e contou a quantidade de formiga, tá bom? Tá. E aí, o que, que acontece aqui? Então, se vocês repararem, a gente tem que a abundância, nesse caso, deve depender tanto do tratamento da domácia quanto da idade da folha, tá? Então, a gente tem duas variáveis preditoras, nesse caso, cada uma com dois níveis, tá? Então, quando isso acontecer, a gente vai, normalmente, a opção vai ser a nova fatorial. Então, como é que vai funcionar isso? Primeiro, para facilitar a nossa vida, eu vou só rearranjar isso aqui numa tabela parecida com a que eu usei para a nova simples. Vem para cá e... Eu tenho aqui a domácia, se é aberta ou fechada, e a idade da folha, se é nova ou velha, e aqui são os mesmos valores de abundância, tá? Eu só botei eles nos locais correspondentes. Então, aqui essa mesma tabelinha. E aí a gente tem que pensar agora como é que a gente consegue sair, então, de uma nova simples e ir para uma nova fatorial. Então, vamos lá. Se fosse uma nova simples, tá aqui, a lógica dela seria pegar a soma de quadrado total, lembra, cada valor menos a média geral desse grupo, tudo ao quadrado, e decompor isso na soma de quadrado do tratamento, que seria a média de cada nível de uma variável, por exemplo, de domácia, a média de aberta, a média de fechada, menos a média geral ao quadrado,
e a soma de quadrado do resíduo, que é cada valor menos a média do grupo dele ao quadrado. Então, isso seria na nova simples, tá bom? Só que agora a gente não tem só um fator para calcular a média, a gente tem mais de um. Então, como é que seria isso no caso da nova fatorial? Então, se fosse a simples, seria soma de quadrado total, foi decomposta em soma de quadrado do tratamento, mais soma de quadrado do resíduo. No caso da fatorial, não vai mudar quase nada. É bem simples o sistema. Então, olha só. Se for a fatorial, basicamente a gente pode fazer isso em 2 ou 3 etapas. Eu vou mostrar as 2 etapas iniciais. Lá na frente eu vou falar de um negócio chamado interação. Mas, por enquanto, vamos pensar nisso aqui. Eu consigo, por exemplo, esquecer a idade da folha e olhar só para o tratamento da domácia, se aberto ou fechado. Então, se aberto ou fechado, olha a animação! Eu consigo calcular uma média para cada grupo e, obviamente, eu vou conseguir fazer, então, uma soma de quadrado, que é a média desse grupo menos a média geral de todo mundo aqui, dos 16 valores, e a média desse grupo menos a média geral. Ou seja, eu consigo uma soma de quadrado do tratamento igualzinho da nova simples, especificamente para a domácia. Só que, como eu falei, não é só domácia que tem em termos de tratamento. Então, eu posso, da mesma forma, ignorar a domácia, olhar para a idade. E eu também tenho 2 grupos aqui, nos quais eu consigo fazer 2 médias. Então, eu consigo fazer uma outra soma de quadrado agora referente à idade, que eu vou ter a idade para a média para a folha nova, a média para a folha velha. Olha que bacana, a soma de quadrado total nunca muda. É cada valorzinho menos a média geral. Mas a minha soma de quadrado do tratamento, eu consigo fazer uma soma de quadrado só para a domácia, que é a média de domácia menos a média geral, a soma de quadrado só para a idade, que é a média de nova e a média de velha menos a média geral, e aí o que sobrar disso é a minha soma de quadrado do resíduo. Então, o que muda da simples para a fatorial é que a minha soma de quadrado do tratamento ela vai ser decomposta de novo em quantas variáveis eu tiver no meu sistema. Então, a soma de quadrado total agora vai ser soma de quadrado da domácia, mais soma de quadrado referente à idade, e o que sobrou, que é a soma de quadrado do resíduo. Percebem que não muda muita coisa? Basicamente, eu estou testando um efeito de domácia, ignorando idade, cadê? Um de idade, ignorando domácia, e o que sobra? Uai, Paulo Henrique, mas e os valores de f? Gente, também vai no mesmo sistema. Aqui é a minha equação. Numa nova simples, depois que eu tenho a soma de quadrado, eu iria calcular o quadrado médio, que é basicamente dividir a soma de quadrado pelo grau de liberdade dela. Consigo fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer um grau de liberdade de domácia, que botei em inglês, desculpa, eu sou europeia, DF, um grau de liberdade para a idade e um grau de liberdade para o resíduo. Então, eu chego nos quadrados médios de domácia, idade e resíduo. O F na nova simples era o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Faço a mesma coisa aqui. Quadrado médio de domácia pelo quadrado médio do resíduo. Quadrado médio de idade pelo quadrado médio do resíduo, o que me dá um valor de f para a domácia e um valor de f para a idade. Uai, Paulo Henrique, mas tem um valor de f para cada um? Quer dizer que um pode dar significativo e outro não? Exatamente, coração. Na vida é assim. Por exemplo, é possível que só a domácia tenha efeito sobre o número de formigas e não a idade. Adoro cachorro. Não vou editar. Tô cansado de editar esse negócio, corta tudo. Aguenta o latido aí, tá? Vocês também estão em casa, a gente sabe como é que é essa falta de dignidade. E aí eu consigo ter um F também para a idade. Então, assim, é possível que tenha um efeito só da domácia, um efeito só da idade, nenhum efeito ou um efeito dos dois. Uai, mas então como é que eu faço agora para chegar na distribuição nula? Sossegado. Pega esses valores, joga na nossa roletinha de novo, embaralha eles aqui e calcula a distribuição nula. Não muda nada, gente. A única diferença é que eu vou ter 2 valores de F. Então eu vou olhar onde é que cada valor de F vai cair. Por exemplo, um pode ter caído aqui, o outro aqui, provavelmente aqui daria significativo, aqui não. Ou os dois caindo para cá, os dois caindo para cá. Então, não muda muita coisa, beleza? Então, da nova simples para a nova fatorial, eu só decompus a soma de quadrado. Mas, tem uma coisa bacana. Eu consigo criar ainda mais uma soma de quadrado nesse sistema. Aguenta a mão aí. Então, olha só. Como eu falei, tem uma... que quebrar a gravação, então parece que eu estou começando de novo. Mas, como eu falei, tem uma soma de quadrado a mais que dá para calcular e que só é possível de ser calculada em a nova fatorial. Porque, por exemplo, muita gente falaria assim,
Ao invés de fazer uma nova fatorial, eu posso fazer 2 testes T. E aí eu já aviso, não faz primeiro, porque você vai inflar o erro tipo 1, você vai fazer 2 testes ao invés de 1. Nesse caso, é um único teste que testa tudo dentro dele. E tem um outro detalhe. Olha que bacana. Deixa eu tirar minha carinha para cá. Arreda a carinha, obrigado. Como eu falei, a decomposição da soma de quadrado dos tratamentos na nova depende de quantas médias eu consigo calcular. Então, eu mostrei para vocês uma média referente à domácia, seriam 2 médias, né, aberta ou fechada, outra referente à idade, que é nova ou velha, mas tem mais um conjunto de médias que eu consigo calcular aqui que eu saberia explicar. Então, olha só, se daqui para cá muda, eu sei que é porque foi de aberta para fechada. Se daqui para cá muda, eu também sei explicar, que é porque foi de nova para velha. Mas eu tenho isso aqui. Então, olha só, eu consigo fazer uma média para cá, para cá, para cá e para cá. Então, eu repliquei isso aqui, ó. Já calculei as médias. Então, 23,5, 24,3, 23,3 e 7,5. Então, olha só. Se a média, por exemplo, daqui para cá muda, é porque eu fui de uma folha que é ao mesmo tempo aberta, domácia aberta e nova, para uma folha que agora é domácia fechada e nova. Então, eu sei explicar a diferença dessa média para essa. O mesmo funciona se eu vier daqui para cá. Eu estou indo de uma folha que tem domácia aberta e é nova, para uma folha agora velha com domácia aberta. Tudo bem? Então, por exemplo, a grande variação está desses 3 para cá, ou seja, as folhas que são velhas e têm domácia fechada, elas tendem a ter uma média menor. Então, percebam que esses valores aqui, eles não são um valor exclusivo de ser domácia aberta ou fechada ou de folha ser nova ou velha. Eles são valores que dependem do tipo de combinação entre a domácia e a idade da folha. Então, isso aqui é o que a gente chama de interação. Só que é uma soma de quadrado que eu consigo calcular. Eu consigo fazer isso aqui menos a média geral, isso menos a média geral, isso menos a média geral e isso menos a média geral. Então, na nova fatorial, eu consigo inserir mais uma soma de quadrado, que seria só para a domácia, só para a idade e uma soma de quadrado que é a interação entre a domácia e a idade. E, obviamente, o que sobra é o resíduo. O resíduo é facílimo de calcular, gente. É cada valorzinho aqui do quadradinho menos a média dele. Ou seja, tudo que sobrou que a gente não sabe explicar. Tá bom? Não tem muito mistério. Mesma coisa, eu consigo fazer um quadrado médio para interação e um f para interação. Então, nessa nova fatorial aqui, eu vou ter 3 valores de f que eu consigo testar então para cada um, que é bem bacana. Tem algumas regrinhas de como lidar com o resultado quando a interação dá significativo, mas eu prefiro tratar disso no exemplo que a gente vai fazer no R, tá bom? Então é isso aí. Thank you!